Nós vamos ver aqui, eu pretendo trazer um resumido estudo, né, porque são muitos detalhes, mas eu quero trazer aqui um estudo de acordo com a doutrina que cremos a respeito deste assunto. Nós vamos ver a condição dos mortos, justos e injustos, antes e depois do advento de Cristo, porque a morte, nós sabemos, a morte ela é uma realidade. Existem textos importantes da Bíblia que fala sobre isto. Eu quero que você abra agora um texto de Lucas, só para a gente ver aqui uma coisa. Lucas, para a gente começarmos a ler aqui o texto, capítulo 16, por favor, abra sua Bíblia, se alguém puder e quiser, digite aí. Lucas, capítulo 16, vamos ler a partir do versículo 19. Lucas 16, 19 em diante. Lucas 16, 19 em diante. Glória a Deus. Procure na sua Bíblia, digite aí. Diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, veja bem, como eu estava falando, a morte ela é uma realidade. A Bíblia ela fala sobre a doutrina da morte. A morte ela é separação. A própria palavra já diz, é um desligamento, é uma separação da alma do corpo. A Bíblia fala sobre a mortalidade, a Bíblia fala sobre a imortalidade, mas a morte ela não é o fim. O que ocorre entre a morte e a ressurreição, isso se chama o estado intermediário, ok? O espaço que ocorre entre morte e a ressurreição se chama o estado intermediário, ou a doutrina do estado intermediário. Então observe uma coisa, nós temos aqui esta história, né? Muitos a chamam de parábola, mas na verdade aqui é uma história real. Jesus ele está falando de uma história real. Alguns dizem que é apenas uma ilustração, mas ele usa uma história real por quê? Porque ele vai usar nomes próprios. Geralmente Jesus não usava nomes próprios em parábolas. Ele dizia: um certo homem tinha 2 filhos, uma dona de casa e tal. Ele não diz o nome próprio, mas aqui nós vemos pelo menos 3 nomes próprios.
nós vemos o nome de Lázaro, ele dá o nome de Lázaro, apenas não dá o nome do rico, mas ele dá aqui o nome do mendigo, que era Lázaro, e nós temos aqui o nome de Abraão, o nome de um patriarca, e nós temos o nome de Moisés, ok? E nós temos aqui, nesse texto, a real experiência de dois mendigos. Sim, dois mendigos por quê? Porque um mendigou em vida e o outro mendigou em morte. Um mendiga em vida na porta do rico, e o rico mendiga em morte no lugar chamado de lugar de tormento. No lugar de tormento ele mendiga por água, ele pede socorro. Nós temos as diferentes vidas deles na terra, e nós temos aqui suas diferentes experiências na morte. Duas experiências em vida e duas experiências em mortes. Nós temos aqui suas duas diferentes vidas após a morte, ok? Então, aqui onde eles estão, a Bíblia situa dizendo que ele está no Hades. E dentro do Hades tem um lugar chamado lugar de tormento. Nós vemos um abismo e nós vemos um lugar chamado seio de Abraão. Que é mais à frente eu vou falar mais um pouco a respeito disso. Mas em primeiro lugar, antes da ressurreição de Jesus, quero falar para você acerca de antes da ressurreição de Jesus, a questão dos mortos, porque a palavra Sheol, né, no hebraico, no Antigo Testamento, Sheol, ela equivale ao mesmo sentido da palavra em grego, Hades. Então, que é no Novo Testamento. Eles diferem na forma, porque a primeira palavra, como eu digo, é hebraica e a segunda palavra é grega. Mas essas palavras Hades ou Hades e Sheol ou Seol, elas designam, preste atenção nisso, elas designam o lugar para onde nos tempos do Antigo Testamento iam todos após a morte, justos e injustos. Havendo, no entanto, nessa região dos mortos, uma divisão para os justos e outras para os injustos, separadas por um grande abismo intransponíveis. Então nós temos aqui um local, né? Imagine aqui um local, que deste lado aqui tem seio de Abraão, e deste lado aqui no meio um abismo, e deste lado aqui lugar de tormentos. Então o lugar dos justos era de felicidade, era de prazer e de segurança. Ele era chamado seio de Abraão, também chamado posteriormente de paraíso. Já o lugar dos ímpios era e é um lugar tenebroso, um lugar cheio de dores, um lugar cheio de sofrimentos, estando todos ali plenamente conscientes. A Bíblia não diz que eles estavam dormindo no sono profundo, corpo, alma e espírito. Não. A Bíblia diz que eles estavam com a alma ativa. A Bíblia diz que este homem estava com sede, estava sendo atormentado. O outro estava no lugar de delícias. Então Jesus ele ensinou muito destas coisas ao relatar aqui neste fato de Lucas, capítulo 16, que nós lemos. É oportuno dizer aqui que essa passagem, mais uma vez, eu friso para você, não é uma parábola. O título que é posto, informando que é parábola, você pode talvez na sua Bíblia aí tem assim, ó, parábola do rico e do Lázaro. Você está com a Bíblia aberta aí? Quantos tem essa expressão na epígrafezinho, em negrito aí, acima do versículo 19? Você está com a Bíblia aberta? Tem essa palavra, parábola? Se tiver, diga, aqui tem. Vai. Quero ver se vocês não estão ligados mesmo. Vamos lá, estou esperando. Tem parábola aí? Irmão Júnior, irmã Girlene, irmã Dayana, irmã Nayara.
Irmã Ângela, quem está ligado aí, quem está com a Bíblia, descreve aí para mim se tem parábola, a parábola do rico e do Lázaro. Na minha tem, ó. Na minha tem, vou mostrar para você aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Você está dando para ver a parábola do rico e do Lázaro. Tem ou não tem? Tô esperando, porque tem um delay, né? Sempre chega depois. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então vamos lá. O que é isso então que tem aí? Por que está aí? Essa parábola aí, este título, ele é posto pelos editores da Bíblia. Ele não significa que está ou esteja no escritos originais. Então tem aí, pronto, na Maurinete tem, na da Sabrina tem também, na da irmã Ângela. Então colocaram aí. Esse títulozinho aí, que tem nos textos, eles não estão escritos originalmente na Bíblia. Quem colocou aí foram os editores da Bíblia. Eles pegaram o texto porque não havia divisão. Não há divisão nos originais de capítulo e de versículos, né? Então, para facilitar, os editores colocaram capítulos, versículos, o nome do livro e colocaram estas epígrafes, que às vezes ajuda, mas nesse caso aqui mais atrapalha do que ajuda, porque eles acharam que era uma parábola e colocaram parábola, é um auxílio editorial. Em todas as Bíblias, ou na esmagadora maioria das vezes, tem, na esmagadora maioria das Bíblias tem este título. Mas não é uma parábola. Parábola é uma modalidade de narração em que não aparecem nomes de pessoas. Além disso, o verbo haver, como está aqui empregado no versículo 19, diz assim: ora, havia, significa aí que é um fato real. Então, nós vemos, conforme Efésios capítulo 4, versículos 8 a 10, por favor, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 4 a 10. Ele vai dizer que o Hades, ele se situa situa-se nas profundezas da terra. Você vai já entender, porque muita gente também diz que o Hades é um inferno. Será que é o inferno mesmo? Vamos ver. Vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 8. Quem achou aí, diz um amém. Digite aí, Efésios capítulo 4, versículo 8. Nós vamos ler até o versículo 10. Diz assim, ó: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então observe o versículo 9. Ó. Tinha descido às partes mais baixas da terra. Então, tá aí, a irmã Meri diz que tem, o Júnior diz que tem, a Nayara tem, a Gilene tem, a maioria das pessoas tem esse título. Então, observe que é nas partes inferiores, nas profundezas, né? Tem o nome de Sheol e de Hades. E além do ensino de Efésios, também tem um nomezinho, se eu não me engano é grego também, é Catóteras, também as partes mais profundas. Tártaro, tem vários nomes, vários compartimentos aí. Se você for aprofundar o estudo, o assunto, você vai ver que tem vários títulos, vários nomes. Então, além do ensino de Efésios, as referências à entrada de almas nesse lugar é sempre desceu ao Hades, desceu ao Sheol, né? Você vai ver isso em Gênesis capítulo 37, versículo 35, Números 16, versículo 30 e 33, Jó capítulo 11, versículo 8, 17, 16, Salmos 30, verso 3, Salmos 86, verso 13, Salmos 139, verso 8,
Provérbios 9 e 18, Provérbios capítulo 15 e 24, Isaías capítulo 14 e 9, enfim, Ezequiel 31, 15 e 17, Amós 9 e 12, todas elas vão trazer estes assuntos. Todas essas passagens é a referência ao Seol e mostra um lugar situado nas profundezas, desceu às profundezas da terra. Agora, é de lastimar o fato de que inúmeras referências ao Seol, em certas versões em português, elas traduzem por sepultura e outros termos parecidos, trazendo assim não um pouco uma confusão na mente de quem está lendo, né? O leitor comum, que só tem acesso ao idioma pátrio, né? Que não está assim muito ligado na questão da versão, dos originais, daquilo que realmente está escrito, as palavras ali no seu sentido original. Então, muitas vezes isto traz confusão para o leitor comum, como eu e você, né? Mas estudando mais um pouco a gente percebe. As palavras Hades e Seol, elas aparecem às vezes traduzidas também por inferno, como em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 22, segundo Samuel, capítulo 22, versículo 6, Jó, capítulo 11, versículo 8, capítulo 26, versículo 6, Salmos 16, versículo 10, né? Se tá ligeiro aqui, depois você vê lá no YouTube que eu vou botar lá, para você anotar. Também no Novo Testamento, aparece a palavra inferno em Mateus 16, 18 e Apocalipse 1, 18. Então, um estudante menos avisado ou apressado, ele pode partir daí para falsas interpretações. O inferno, propriamente dito, o inferno eterno como destino final dos ímpios, ele tem um outro nome. Ele é chamado de Apocalipse capítulo 20. Atenção para isso, irmão. Atenção. Apocalipse capítulo 20, versículo 10 e 14. A Bíblia diz assim, ó. Vamos ler, Apocalipse, por favor. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Versículo 10. Alguém anote. Glória a Deus. Alguém dá um glória a Deus aí? A irmã Nayara disse assim: na minha outra Bíblia tem o rico e o mendigo. Olha, essa Bíblia aqui ela já foi, né, mais honesta. Ela não colocou parábola, né? Então vamos ver. Olha só, Apocalipse 20 e versículo 10 diz assim, ó: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Observe isto. Onde está a besta e o falso profeta, de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Agora veja o versículo 14. E a morte e o inferno, né? E o inferno, essa expressão inferno, em outras traduções não vai ser inferno, vai ser Hades. Eu tenho uma Bíblia aqui que traz essa diferença, né? O Hades foram lançados no lago de fogo. Porque observe, se você disser que o Hades é o inferno e o lago de fogo é o inferno, como seria aqui no versículo 14? A morte e o inferno foram lançados no inferno. Então perde totalmente sentido. O verdadeiro inferno aqui, eterno, é o lago de fogo e enxofre, no texto de 10, versículo 10. Então, a morte e o Hades, a morte e o Sheol, né? O Seol, foram lançados no inferno, no lago de fogo, que também é o destino do anticristo, o destino da besta, né? Que é o anticristo e o falso profeta, e também o diabo e os seus anjos e todas as nações que se esquecem de Deus, né? Então o Hades, ele é apenas o quê? Vamos observar isto. O Hades é apenas um inferno prisão, onde os ímpios permanecem entre a morte e a ressurreição dele. E a morte dos ímpios ocorrerá por ocasião do juízo. Perdão, a ressurreição dos ímpios ela vai ocorrer, ocorrerá por ocasião do juízo do grande trono branco, depois do reino milenar de Cristo, após o milênio. Então,
O Hades, observa o Hades, tem um lugar com 2 compartimentos, como eu falei. Neste compartimento deste lado aqui, paraíso. Nesse aqui, lugar de tormento. No meio, abismo, intransponível. Quem está aqui não pode vir para cá, nem vice-versa. O que é o Hades? É uma delegacia. O que é o inferno? É a prisão. É o presídio definitivo. E a prisão é perpétua. Então, o camarada, ele vai para a delegacia, ele faz um procedimento, às vezes fica detido na delegacia, esperando ser transferido para o presídio. O presídio. Então, da mesma forma, o Hades é apenas a delegacia para sair a sentença da transferência, para ser lançado na cadeia eterna de tormento, que é o lago de fogo, que é o inferno. Então, casos em que a palavra Hades é traduzida por sepultura, em algumas traduções, em Gênesis 37, versículo 35, 42, versículo 38, 44 e versículo 31. Também Jó 21 e 13. Então é preciso muito cuidado para evitar ensino errôneo decorrente de imperfeições das traduções. É necessário recorrer às obras de renome, né? Se você tem esta facilidade. Hoje nós estamos cercados de acervos, de informações, de livros, né? Hoje a pessoa não fica sem estudar qualquer assunto se não quiser. Temos bastante conteúdo aí, temos a internet para isso. É claro que tem que ter muito cuidado, porque também tem muito angu aí, muita caroço no meio dos angu, muita heresia. Mas se você consulta uma referência como a concordância de Strong, né, alguns léxicos bilíngues das línguas originais, né, mesmo para as versões versados das nossas línguas, temos que ter muito cuidado. Estas diferenças de traduções de uma mesma palavra têm trazido muita confusão entre os menos avisados. É por isso que os testemunhas de Jeová, eles fazem uma confusão nisso. Eles dizem que não existe fé. Não, o inferno não existe, não sei o que. A palavra para sepultura é apenas uma sepultura, é apenas não sei o que. Por quê? Porque falharam na questão da tradução, na questão de uma boa versão e de um bom estudo da língua originalmente escrita, a Bíblia. Amém, irmãos? Portanto, antes da vinda de Jesus a este mundo, antes de Jesus vir, na primeira vinda dele, todos os que morriam desciam ao Seol, tanto justo como injusto. Preste atenção nisso. Era justo, ia para o Sheol, ia para o Hades. Era injusto, ia para lá também. Mas havia os departamentos diferentes, mas era o mesmo lugar. Num certo departamento existia tormento, no outro existe refrigério. Então eles iam para este lugar, havendo uma separação intransponível entre as duas divisões ali existentes. Isto antes de Jesus chegar à terra, antes da ressurreição de Jesus. E o que aconteceu na situação deles, pastor? Depois da ressurreição de Jesus. Jesus, antes de morrer por nós, ele prometeu o seguinte, ele disse o quê? As portas do... Originalmente ali está escrito Hades, né? Muitas traduções diz as portas do inferno. Não prevalecerão contra ela, ou seja, contra a igreja. Então, isto mostra o quê? Que os fiéis de Deus, olha só a exegese da hermenêutica aqui do texto, mostra que os fiéis de Deus, a partir dos dias de Jesus, não mais desceriam ao Hades. Isto é, a divisão reservada ali para o justo. Então ele diz, as portas do Hades não vai mais prevalecer contra o justo, contra a igreja, eles não vão mais para lá. O texto em apreço, que é Mateus 16, 18, ele indica aqui, vamos dizer assim, a futuridade, ele é futurístico. Ele, em relação à ocasião em que foi proferido por Jesus. Então a mudança ocorreu entre a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Porque ele disse o que para o ladrão? Hoje
estarás comigo no paraíso. Então, Paulo diz uma coisa, Paulo diz uma coisa a respeito deste assunto. Ele diz que em Efésios 4, 8 e 9, quando ele subiu às alturas, como nós lemos, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra. Entende-se, pois, que Jesus, ao ressuscitar, ele levou para o céu os crentes no Antigo Testamento, que estava onde? No seio de Abraão, conforme ele prometeu em Mateus 16, 18, as portas do Hades. Então, muitos desses crentes, Jesus os ressuscitou por ocasião da sua morte. Certamente para quê? Para que se cumprisse o tipo prefigurado das festas das primícias, que profeticamente falava da ressurreição de Cristo. Eu expliquei isso lá na questão das ressurreição, né? Na ressurreição. Nessa festa aqui, ela é uma festa profética, que havia pluralidade. Fala do molho e do feixe, que eram movidos. Então, logo no seu cumprimento, deveria haver também a pluralidade. E houve, conforme nós vemos em Mateus capítulo 7, versículos 52 e 53, que quando ele ressuscita, a obra redentora de Jesus no Calvário afetou não só os vivos, mas também os mortos que dormiam no Senhor. Ressuscitaram e foram vistos por muitos na cidade. Então, a vitória plena de Cristo teria de incluir a derrota da morte, né? E todo vencedor sempre regressa à sua última batalha, trazendo consigo as provas e as evidências da sua vitória final. Então, o vencedor, ele trazia umas provas. Eu venci, está aqui a prova, está aqui a evidência da minha vitória, aleluia. Então, era pois justo que Jesus, ao ressuscitar, trouxesse também alguns salvos consigo, uma vez que ele derrotou a morte, aleluia. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Jesus Cristo derrotou a morte. Então, a Bíblia diz, Paulo diz assim: eu conheço um homem que se no corpo eu não sei, se fora do corpo ou se no corpo eu não sei dizer, mas há 14 anos ele foi até o terceiro céu e viu coisas que não convém falar aos homens ainda, não é lícito aos homens falar. Conheço um homem que no corpo ou fora do corpo, não sei dizer, foi ao paraíso. Então ele fala de terceiro céu e fala de paraíso, indicando que o paraíso está no terceiro céu, é um departamento do terceiro céu. O paraíso está agora lá em cima, não mais embaixo, entendeu? Quem morria antes de Cristo chegar, antes de Cristo ressuscitar, descia ao Hades. Agora não desce mais, porque Jesus, ele, oh glória a Deus, meu irmão, isso é muito forte. Quando Jesus morre, que ele vai para a sepultura, o seu corpo vai para o túmulo, a morte não pôde tragar o corpo de Jesus. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Então todo homem morre, porque todo homem peca. Pelo pecado de um, a morte entrou no mundo. Todo homem é pecador, mas a morte não conseguia levar o corpo de Cristo, deteriorar o corpo de Cristo na sepultura, porque ele nunca pecou, meu irmão. Eu já vi alguém falando que toda pessoa quando morre, ele é atestado de óbito, passou pela biópsia, autópsia, né? E ele vê que nas duas virilhas dele tem duas marcas roxas, duas ronchas, indicando que verdadeiramente ele morreu. E a partir dali, um vermezinho começa do início da coluna vertebral, vem até a cabeça, e começa o estado de deterioração no corpo, quando está debaixo da terra, e começa a ser carcomido pelo verme,
que é chamado de corrupção, aquilo que vai corromper o corpo. Então, a ciência também diz que o suco gástrico que tem dentro do seu estômago, que serve para destruir a comida quando você ingere o alimento, esse suco agora, depois que você está sem vida, só o corpo, ele vai comer as suas carnes, a carne do corpo morto. Então vai degradar o corpo. Então isso chama-se corrupção do corpo. Estado de morte, deterioração, de putrefação e de corrupção. E o corpo vai ser deteriorado. Mas a Bíblia diz no Salmo: não deixou a minha alma no Hades, e não permitiu o teu santo ver a corrupção. Aleluia. E Pedro prega esse texto de Salmos lá em Atos, no capítulo 4, depois no dia de Pentecoste. E ele aplica esse texto a Jesus, porque a morte não pôde levá-lo, o sepulcro não pôde prendê-lo, o Hades não pôde agarrá-lo com as suas garras, porque ele venceu. Glorificado seja o nome de Jesus. Então, não embaixo como antes. A mesma coisa vê-se em Apocalipse 6, 9 e 10, onde as almas dos mártires da grande tribulação permanecem no céu debaixo do altar. Então o que aconteceu? Jesus, ele está ali, o corpo dele está na sepultura, a morte não pode, a natureza, o micróbio, os bichos, a corrupção não pode deteriorar o seu corpo, mas ele em espírito desce, ele desce às partes mais baixas. Observa que é o corpo de Jesus e ele desce. Ele desce. Quando ele desce, ele chega até lá as profundezas da terra. Ele desceu às partes mais baixas. Quando ele chega nas partes mais baixas, ele chega até nos portões do Hades, nos portões do Seol. E quando ele chega ali, aleluia, todos notam a sua presença. Porque a presença de Jesus, meu irmão, quando chega no ambiente, é indizível, não tem como não sentir. Até os que estavam em tormento tiveram alívio por um momento. Porque você sabe qual é a pior coisa no inferno? A pior coisa no inferno é a ausência de Deus. A pior coisa no inferno é porque Deus não está lá. É o abandono total. É a separação de Deus. Porque se Deus estiver lá, a presença dele estiver no inferno, o inferno não é inferno, o inferno é céu. Nesse caso, o Hades, o lugar de tormento, onde estavam os ímpios, ele chega e a Bíblia diz que ele levou o cativo ao cativeiro. Então observe, quando ele desce, ele pega o seio de Abraão, que é chamado de seio de Abraão aqui na história do rico e do Lázaro. Ele pega com os santos e ele liberta os santos que estavam lá no seio de Abraão, e pega este seio de Abraão e sobe e leva na sua ascensão espiritual. Está me entendendo? E este seio de Abraão não está mais lá embaixo. Ele sobe porque ele levou cativo o cativeiro, aquilo que guardava as almas do justo ali, e leva para o céu, que Paulo diz que é no terceiro céu. O paraíso está no terceiro céu. Apocalipse 6, versículo 9 e 10 diz que as almas dos mártires estão debaixo do altar, aguardando o fim da grande tribulação que está aqui na terra, para eles ressuscitarem em Apocalipse 20 e versículo 4. Então eles ressuscitarem e ingressarem no reino milenar de Cristo, ok? Então os crentes que agora dormem no Senhor, eles estão, né, no céu, no paraíso, que está agora ali, como um dos resultados da obra redentora do Senhor. No momento do arrebatamento da igreja, os seus espíritos virão com Jesus. Eles o espírito uniciam aos seus corpos ressurretos e subirão com Cristo, já glorificados. Então, comparando Filipenses 1:23, que Paulo diz, né, como se ele tivesse que escolher estar com Cristo ou não na parte da morte, e também em 1 Pedro capítulo 3, versículo 22,
que diz que está à destra, Cristo está à destra de Deus, né? Vê-se que o paraíso situa-se agora no céu. Então, quem parte daqui, salvo, fica com Cristo. Segundo Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Ora, Cristo está agora assentado à destra de Deus. Então, Cristo está onde? À destra de Deus. E quem morre com Cristo vai estar onde? Vai estar com Cristo lá em cima. Aleluia! Isso é uma esperança, irmão. Isto é uma esperança. Nossos irmãos, nossos pastores, nossos queridos amigos, que nós perdemos, né? Muitos pastores já antigos, uma geração que foi afetada por este coronavírus, que se foram. Pessoas também como a cantora a Fabiana Anastácio, como o pastor lá de Fortaleza, o presidente do Ministério Assembleia de Deus Fortaleza, estou esquecendo o nome dele agora aqui, fugiu aqui a memória. Outros pastores que se viram ao Senhor, que foram embora, partiram, mas o corpo apenas ficou aqui sendo deteriorado, porque a carne de nada se aproveita, não enquanto estiver na sepultura, porque quem morre em Cristo está aguardando lá o corpo, aguarda a redenção do corpo, falei isso também, mas eles estão no paraíso de Deus. E a localização desse paraíso é no céu, irmão. Porque a Bíblia diz assim: aquele que vencer, dar-lhe-ei o direito de comer da árvore da vida que está onde? No paraíso de Deus. E a esperança, a morte não é o fim. A morte para o crente, a morte para nós, é apenas uma carruagem que nos leva para a presença do nosso Mestre. E a morte é uma esperança de nós que ficarmos vivos, que seremos arrebatados e nos encontraremos com aqueles que já foram. Qual é, pastor, a presente situação dos ímpios mortos? Porque eu falei agora a dos justos, onde eles estão, e a dos ímpios. Bom, para estes não houve qualquer alteração quanto ao seu estado. Eles continuam descendo ao Hades. Observe que em Lucas a Bíblia diz que o justo Lázaro aqui, ele é levado pelos anjos. Vamos ler de novo, irmão, por favor, Lucas 16, eu vou já terminar. Mas quem está aí entendendo, quem está pegando, quem está gostando, é porque quem ficou até agora é porque está gostando do estudo, está acompanhando. Dá um glória a Deus de alguma coisa, um amém. Aperta o coraçãozinho aí. Olha o que diz aqui, ó. Lucas 16, vamos ler versículo 22, irmão. Versículo 22. Lucas 16, 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também um rico e foi sepultado. Então, por inferência, nós entendemos o quê? Que se o justo foi conduzido pelos anjos, quem morre com Cristo é conduzido por um cortejo de anjos. E ao contrário de quem morre com Cristo, é levado por quem? Por figuras asquerosas, tenebrosas, figuras mefistofélicas e fantasmagóricas, demoníacas. Porque Davi diz assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque existe o vale tenebroso da sombra da morte. E no vale da sombra da morte é treva, sombra é treva. E naquela sombra, naquele vale, tem espíritos desincorporados, aterrorizadores, que tentam pegar e tragar a alma das pessoas para pegar e arrastar para o lugar de tormento. Então quem é ímpio, ele vai passar pelo vale da morte sozinho.
e vai ser arrastado. Mas quem é justo tem uma escolta de anjo. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Aqui diz que eles são levados pelos anjos. Ele é levado pelos anjos. Então, eles continuam descendo ao Hades. Os ímpios que morrem, eles vão ainda para o lugar de tormento. O justo não vai mais para o Hades, ele vai para o paraíso, que eu já falei onde está. E o Hades, que é um império, a Bíblia chama de um império da morte, onde ficarão retidos lá em sofrimento, consciente até o juízo do grande trono branco, após o milênio, quando eles ressuscitarão para serem julgados e postos já no inferno, que é o lago de fogo. Então eles vão ser julgados já para serem sentenciados. Já está sentenciado e o dia da prisão já está marcado, que é no dia do juízo. Meu Deus. Então, assim sendo, qualquer fantasma ou alma do outro mundo que aparecer aqui é coisa diabólica, irmão. Porque do Hades não sai ninguém. Eu vi fulano, mas fulano morreu não sei quanto. Não, mas ele apareceu para mim. Ele fui numa sessão, num negócio, e ele veio e falou umas coisas. Não, irmão. Não sai ninguém, é intransponível. Jesus falou pro rico: há um abismo. Ninguém passa, ninguém vai, ninguém volta. Então, é uma prisão. E esta prisão, a quem tem a chave desta prisão é Jesus. Porque Apocalipse 1,18 diz que ele tem a chave da morte e do Hades, né? Que é traduzido também por inferno. A morte do Hades, ele tem a chave. Então a alma do outro mundo não vem à terra, esqueça isso. Porque os salvos, eles estão com Jesus, estão lá com Jesus. Os perdidos estão presos. O diabo sim. Por enquanto ele está solto, ele sabe imitar, ele sabe enganar com muita perícia, com muita propriedade. E em Ezequiel capítulo 32, versículos 17 a 32, tem lá no chamado rol das nações ímpias que estão no Hades. Nós vemos lá que os ímpios mortos das nações ali referidos estão postos lá no Hades. Esta passagem ela é sumamente importante diante dos fatos que nós estamos estudando, porque ela deve ser lida também na sua totalidade. Então isso é muito importante nós sabermos, ok? Existe também uma falsa doutrina que diz que o espírito humano ele está dormindo na sepultura, está sonolento lá dormindo. Cuidado, este ensino ele não tem qualquer apoio nas escrituras, porque ele é difundido até por uma seita aí, né? E nós vamos abordar aqui o seguinte. Tomando Mateus 17,3, eles colocam Mateus 17,3, eles ensinam que da sepultura Moisés ressuscitou para estar na cena da transfiguração, né? Aí ele fala um ponto desse falso ensino mencionado, que o espírito humano ele jaz na sepultura com os restos mortais. Eles falam várias e várias coisas que eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas eles alegam que a Bíblia se refere à parte de dormir, né? Dormir. O morrer é chamado de dormir na Bíblia. Então, eles estão dormindo. Mas o morrer é chamado aí de dormir na Bíblia porque todo morto ele será acordado fisicamente um dia. No sono natural, o corpo ele desliga-se parcialmente da alma, entendeu? Então, a voz humana ela é suficiente para acordar quem está dormindo, né? Tem uns que dormem mais, tem outros que dormem menos. Tem uns cabras que dormem, que pode cair ao mundo, ronca, né? Pode pegar, plantar o pé na porta, botar a porta abaixo, trazer um maçarico de fogo soprando nos ouvidos dele, que ele ainda acorda assim, meia pedra, meio tijolo ainda. Rapaz, por que você me acordou agora? Dormindo, sonâmbulo, né? Mas tem outros não, que já acorda com qualquer barulho, lhes acorda.
Mas então, no sono natural, o corpo ele desliga-se parcialmente da alma e a voz humana é suficiente para acordar. Ei, rapaz, acorda aí, você já desperta. Então, a morte é o quê? É uma total separação entre o corpo e a alma, certo? É uma separação entre o corpo e a alma. E quem é que pode despertar este tipo de dor, de dormir, entre aspas, de sono? A voz poderosa de Jesus. Só a voz poderosa de Jesus para um dia acordar todos os falecidos, todos os que estão mortos. Se você vê alguns casos bíblicos, em Atos 7, 59 e 60, a Bíblia diz que Estevão dormiu, né? Dormiu, mas o seu espírito foi para o céu, adormeceu ali a morrer. Aqui se refere ao corpo. Mateus 27, 52 e 53 diz assim: abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram, né? Eram corpos que dormiam, corpos, não os espíritos, como muitos dizem. João 11:11, aqui Jesus afirmou que Lázaro dormia. Mais adiante no versículo 14, ele disse que Lázaro estava morto, M-O-R-T-O, morto. Mais adiante ainda, no versículo 39, está escrito que Lázaro já cheirava mal, já fedia mal. Como diz o Ariel, fedia mal, irmão, estava em mau cheiro. A própria irmã dele disse: Senhor, já cheira mal. Logo, o que estava dormindo ali era só o corpo, porque um espírito não cheira mal, a não ser esses espíritos aí criados por esse pessoal que diz que é o espírito que está dormindo. Outro caso, João 11:26, Jesus aqui ele vai afirmar que aquele que nele crê nunca morrerá. Isso mostra que o espírito nunca morre, porque quem morre é realmente o corpo. Então, morte no sentido bíblico, observe isso, morte no sentido bíblico não significa extinção, mas separação. Esse negócio de dizer assim, é aniquilado. Os ímpios, eu já vi a gente dizer que os ímpios as almas dos ímpios vão passar só um tempozinho sofrendo ali, depois vai virar pó, vai se dissipar e vai se acabar. A aniquilação, isso não existe. Porque a Bíblia diz que a vida é eterna, a vida é eterna, a delícia é eterna, e também a morte será eterna, e o tormento será eterno. Assim como os justos vão desfrutar umas maravilhas eternas, os ímpios desfrutarão desgraças eternas. É por isso, meu amigo, que você está por acaso entrou nessa live e você não é crente, você tem que tomar esta decisão. Qual é a decisão que você vai escolher? Jesus ou sem Jesus? O que você vai decidir da sua vida eternamente? O inferno ou o céu? Deus ou o diabo? O tormento eterno ou a vida eterna? A escolha é sua. Jesus disse para o malfeitor moribundo que estava padecendo na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. O crente fiel a morrer, ele entra na glória celestial. Morte física, observe, existe a morte física. 3 tipos de morte: morte física, morte espiritual e a morte eterna. Anota aí, 3 tipos de morte: morte física, morte espiritual e morte eterna. Morte física, até jeito para morte física. Jesus ressuscita o morto. Tem jeito para a morte espiritual. Aquele que deixar mais de alimentar o corpo, os desejos da carne, se alimentar de Deus, da palavra, da consagração, do jejum, da busca da santidade, ele ressuscita-se espiritualmente. Agora, não tem jeito. Tem jeito para a morte física, tem jeito para a morte espiritual, mas não há solução, não há jeito para a morte eterna.
A morte física é a separação entre o espírito e o corpo. De novo, a morte física é a separação entre o espírito e o corpo. Isso ocorre no falecimento da pessoa. Morte espiritual é o estado do pecador separado de Deus devido ao pecado. Pois que a Bíblia diz que ele nos vivificou, estando nós mortos, ainda mortos nos nossos delitos e pecados. Você vai ver Gênesis 2,17, você vai ver Efésios 2:1 e 1 Timóteo capítulo 5, versículo 6. Agora, a morte eterna é o estado do ímpio eternamente separado de Deus na outra vida. É também chamado ou chamada de segunda morte em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, versículo 14. Apocalipse 21 e versículo 8 também fala da segunda morte, morte eterna, separação eterna de Deus. Amém, irmãos? Então, era praticamente isso. Fica muitos pontos ainda soltos, muitas coisas, não tenho tempo para exaurir, extrair tudo, mas os irmãos fiquem com estas lições práticas, com estes pontos. Glória a Deus, e que Deus abençoe você, que você continue firme com Jesus, buscando a cada dia. Glória a Deus. Vamos orar? Lembrando aos irmãos que domingo estaremos aqui para a glória de Deus também realizando nosso culto, né? Venha, convide mais um, e obrigado pela sua presença aqui no nosso estudo. Receba esta palavra, guarde essas palavras e a cada dia busque ao Senhor, pregando o Evangelho, vivendo em santidade, porque nós vamos nos ver lá, nos tabernáculos eternos de Deus. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por tudo, Pai. Te agradecemos por esse momento, por esse estudo, por estas palavras, que o Senhor venha consolar os teus filhos, edificá-los, encher com o teu Espírito Santo a cada dia, que a tua presença faça parte da vida diária dos teus filhos, dos seus cotidianos, da sua rotina. Que o Senhor nos dê uma noite tranquila, uma noite de paz, que o Senhor venha nos proteger de todo mal, venha proteger os teus filhos de enfermidades, cura as doenças, alegra aqueles que estão cabisbaixos, que estão tristes. Tem misericórdia, Pai, desses que estão passando por dificuldades. Ajuda-os, levanta-os, protege-os. Muito obrigado por tudo. No nome de Jesus, fica conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Faça assim para receber a sua bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. E só aquele que crê como eu creio diz assim comigo, ó. Amém! Até domingo.